Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h41. E ontem 6 entidades divulgaram, ontem que foi o Dia Mundial da Saúde, um manifesto intitulado Pacto pela Vida e pelo Brasil. O documento foi encaminhado aos presidentes dos 3 poderes e pede união da sociedade, solidariedade, disciplina e conduta ética e transparente do governo no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E para falar conosco a respeito desse documento, vamos conversar com Belisário dos Santos Júnior, ele que é advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, e foi vice-presidente e presidente da Comissão da Verdade do OAB São Paulo. Bom dia, Belisário. Alô, Belisário? Acho que temos um problema aqui. Vamos ter que refazer a ligação. Estávamos falando justamente do manifesto intitulado Pacto pela Vida e pelo Brasil, que é um documento que reconhece que o país vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política e que exige de todos, especialmente de governantes representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana. Um dos trechos aqui do manifesto, a gente lê, diz o seguinte: o momento que estamos enfrentando clama pela união de toda a sociedade brasileira, para a qual nos dirigimos aqui. O desafio é imenso, a humanidade está sendo colocada à prova, a vida humana está em risco, diz um trecho. Inclusive, a gente tem aqui algumas medidas que são elencadas, no documento que deveriam ser tomadas aí pelo poder público. E a gente faz contato agora, refizemos o contato com Belisário dos Santos Júnior. Bom dia, Belisário. Bom dia, um abraço a todos os seus ouvintes. Belisário, eu queria que você falasse justamente a respeito da elaboração desse documento assinado por 6 entidades. Como que surgiu a ideia e qual a importância dele neste momento de pandemia no Brasil? Olha, duas observações. Primeiro, é que era fundamental que entidades do porte da CNBB, da OAB, da Comissão Arnes, enfim, da SBPC, se pronunciassem nesse momento de crise. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa é a constatação de que a OMS, as recomendações da OMS, não estavam necessariamente servindo de orientação para o governo, estavam servindo a uma disputa do governo, não só até do brasileiro, do americano também. Então, essas entidades que têm o peso dos seus integrantes, têm o peso de uma tradição, de uma história, do caráter científico do que fazem, resolveram dizer como pode ser um pacto pela vida e pelo Brasil, e que fundamentalmente a superação da crise atual passa pela superação das desigualdades. Essa foi a ideia de levar ao presidente, aos poderes da República, aos governadores, essa ideia. O que pensam essas entidades com a representatividade que elas têm, com a força que elas têm, com o bom senso e o que elas representam de ciência, significa nesse momento. Agora, Belisário, tem várias medidas, sugestões de medidas elencadas no documento, como a atualização e ampliação do Bolsa Família, a capitalização de pequenas e médias empresas, a absorção de parte dos salários do setor produtivo pelo Estado, o remanejamento de verbas públicas para o combate à epidemia. Ou seja, existem aí propostas de fato para que esse combate seja aprimorado e que os impactos sociais e econômicos dessa pandemia sejam minimizados. O governo tem que botar dinheiro na economia. É isso, é assim que a coisa resolve. O dinheiro até que o governo muitas vezes deve, como é o caso da liberação dos precatórios, que é um dinheiro que há muito tempo é devido, geralmente, a pequenas quantias a idosos, a funcionários públicos que tiveram seus salários diminuídos, etc. Isso deve ser posto na economia. A gente confia que nesse momento
você não colocar, se o governo não colocar dinheiro na economia, não colocar mão nas suas reservas, o dilema que se coloca para o cidadão é romper o distanciamento social e tentar obter recursos, né? Ou pior, né? Em alguns lugares teme-se até ações mais fortes e menos legais de quem tem fome, de quem precisa dos recursos para manter a própria família. Belisário, a gente vai agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Olá, Glauco. Olá, Belisário. Prazer em falar com você. Belisário, a questão que eu coloco para você é a seguinte: nós ouvimos hoje o economista Márcio Postman, ele disse que é necessário um comando, né, que articulasse aí todo esse momento, né, de calamidade pública, articulasse medidas, né, que o momento exige, né, inclusive uma coordenação cooperada, né. A gente viu esse documento onde a Comissão Arnes assinou juntamente com a CNBB, OAB, entre outras entidades. Então, é um passo importante essa união dessas entidades para que se congregue ações, inclusive, nesse sentido, né, de cooperação. E nesse documento, que chamou a atenção também, foi de que vocês colocam, né, que é preciso entrar em cena no Brasil o coro dos lúcidos, né, guiados por escolhas científicas, políticas, modelos sociais que coloquem o mundo e a nossa sociedade de fato novo. Né? Como articular isso, Belisário? Esse é um passo importante que vocês estão fazendo? Que vocês estão dando? Olha, eu acho que é um passo fundamental da sociedade civil. A sociedade civil, de certa forma, ela convoca o governo, ela pede, ela exige do governo que se posicione em relação a temas que a sociedade já está dando demonstrações. A solidariedade, a defesa da dignidade, o isolamento, o distanciamento social que a sociedade está se impondo, porque isso entre nós ainda não é uma determinação, é uma forte recomendação, mas não é uma determinação, mas a sociedade está se impondo isso. Então, o que a gente verifica é que é preciso mais transparência das políticas de governo, e isso agora tem que entrar nos eixos de uma liderança lúcida, não só de uma pessoa, mas de todas essas que ocupam cargos, o que a gente, de certa forma, está vendo no Congresso. O Congresso, com todos os defeitos que possa ter, está avançando, está dando respostas, não é? Quer dizer, o Congresso votou rapidissimamente uma medida, o governo federal demorou 48 horas para aprovar a renda e está demorando outros 15 dias para o dinheiro chegar na ponta. Vai chegar, a gente está vendo o esforço, vai chegar, mas significa que não estava preparado. Então, agora é a hora de reagir de todas as formas possíveis, esquece déficit controle fiscal, põe dinheiro na economia de todas as formas. Nós citamos algumas. Seguramente eles devem ter no seu cardápio outras medidas que podem ser utilizadas para que o dinheiro entre sem que as pessoas tenham que sair correndo atrás. E essa história dessa dicotomia entre trabalhadores não podem ficar em casa, empresários têm que ir produzir, isso nesse momento é o governo que tem que dar estímulos e nós, aqueles que podemos, que não estamos nos setores essenciais, que não estamos na ponta dos hospitais, nós temos que ficar em casa, mas temos que ter a garantia de satisfazer as necessidades básicas. Você veja, Marilu, é um prazer falar com você, Glauco. Vocês vejam que as pesquisas indicam que a classe média está preocupadíssima com o dia de amanhã. Imagina os pobres, aqueles despossuídos que não têm nada. Quer dizer, eles estão vendo, se isso não vier, e deverá vir por 3 meses, mas isso deverá ser renovado, porque não acredito que em 3 meses esteja tudo resolvido. Sem isso, não haverá futuro no Brasil. Nós teremos, fazer isso agora significa salvar vidas. A gente agradece aqui a sua participação. Vou passar para o Glauco agora. Beijo para você.
Um beijo, Marilu. Belisário, agradecendo novamente sua participação aqui no Jornal Brasil Atual para falar desse manifesto tão importante. Até a próxima. Um abraço, Glauco, a todos os seus ouvintes. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, Belisário dos Santos Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.